Tiago, o que é estudar desenho? Perguntaram para mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Você já falou sobre isso, Tiago? Sim, eu já falei há um bom tempo atrás num vídeo chamado A Diferença entre Estudar e Praticar Desenho. Sim, são duas coisas diferentes, tá? Mas eu vou responder essa pergunta de duas formas. A primeira no sentido mais pragmático, que é um repeteco disso que eu já falei, estudar e praticar. E eu vou responder do outro ponto de vista, que é assim, no sentido de fale pra mim como é a experiência de você estudar desenho. Tá? No ponto de vista mais humano, não tão técnico. Então vamos lá. Estudar e praticar desenho, tá? Eu acho que esse é um conceito que ele devia ser aplicado nas escolas aqui do Brasil, tá? Muitos países de primeiro mundo em que a educação é boa, os alunos eles ficam bastante tempo dentro da escola, né? Mas eles não ficam bastante tempo tendo aula. Eles têm aula de manhã e aí à tarde é só prática do que eles viram no começo. Por quê? Porque quando você tem uma aula, quando você lê um livro, quando você tem contato com uma teoria, o que o professor está fazendo com você? Ele está te apresentando o conteúdo, ele está tirando dúvida, ele está mostrando para você um conceito novo. Só que, né, acho que 90% ou até mais do que você escutou e aprendeu no seu dia, o seu cérebro tende a esquecer, né? Jogar fora. É aquilo que chamam de memória temporária, né? O seu cérebro não guarda aquilo. Ele guarda a informação por muito tempo, ou se for algo que teve muito significado, muito impacto, né? Ou se for uma coisa que você força ele a gravar. E você força ele a gravar por repetição, por assimilação, por vários outros métodos, né? Por aí vai. É isso que eles tentam fazer. O aluno ele tem a aula de manhã e à tarde você tem a prática, né? Faz exercício, ele faz algum tipo de apresentação, tudo tal. Então, quando você vai estudar desenho, você vai lá e compra os melhores livros, assiste os melhores tutoriais, está inscrito nos melhores canais disso, né? Você vai ver canal gringo, né? Porque gringo é que sabe, aí gringo é tudo de bom, aí gringo, eu tenho fetiche por gringo, tá bom, vai lá ver os gringos que você gosta. Então, assiste os gringos que você gosta, o importante é que você aprenda, tá? Assiste os gringos que você gosta, então, veja lá o seu gringo e beleza. O que você fez? Você teve contato com algo novo, algo que você tinha dúvida. Né? O que você precisa fazer depois? Né? Praticar, desenhar. E aí é que tá o problema de um monte aí que tá me assistindo e fica com esses papinhos que eu falei agora. Passa o dia inteiro vendo tutorial, comentando nos vídeos, vendo imagem no Pinterest, baixando imagem e não pratica. E não desenha. É aí que tá o problema, tá? E é a mesma coisa, né, dos nossos alunos daqui que tem aula, só assinam de presença e depois não praticam nada daquilo que aprenderam na escola. E aí o que acontece? Esquece tudo. Esquece tudo. Tá? Estuda um dia antes para a prova, só para decorar aquilo, lembrar no dia da prova, e fez a prova, tirou nota e depois acabou. Esquece tudo. Né? Esquece tudo. Aí depois cresce, vira adulto, não sabe nem tabuada. Né? Olha que coisa mais linda. Então é isso aí. Essa é a diferença, basicamente. Para você aprender de fato, você tem que estudar e depois praticar. Tá? Eu já vi gente que só estuda, só pega a referência e não pratica. Tem um monte aí, tá? E eu já vi gente que pratica, mas não estuda. Como assim? É aquele cara que faz tudo do jeito dele. E não vai atrás de informação para entender anatomia, entender perspectiva, entender um método, fazer outra coisa. Não, ele quer fazer lá, ficar copiando a cara do Naruto o dia inteiro, que é o que ele gosta, né? Aí ele faz 8 vezes a mesma cara do Naruto. Fala assim, olha como eu desenho bem. Aí ele mostra pros amiguinhos e fala, olha só, copiei o Naruto aqui, tudo, como desenha bem, tal. Desenha ele de corpo inteiro correndo. Não consegue. Hã? Por quê? Porque não sabe.
Não sabe, né? Ele entendeu que desenhar bem é copiar bem, né? E aí ele tá lá copiando a mesma coisa, né? Uma cabecinha assim, né? E ele já tá lá achando que ele sabe. Aí você fala, filho, vai ver outras coisas, tem não sei o quê. Não, pra mim é assim. Só pratica e não estuda. Não preciso nem dizer que os dois lados são igualmente ineficientes. Tá? Você não vai se desenvolver, você precisa fazer as duas coisas, você precisa estudar e você precisa praticar. Tá? Por isso que no meu curso online eu proponho sempre uma lista de exercícios antes de você partir para outra aula. Tá? Eu coloco isso como método, você só está autorizado a partir para a próxima aula quando você fizer a lista de exercícios básicos pelo menos. Então um cara que, vou assistir uma aula todo dia, não. Você não precisa assistir uma aula todo dia. Você vai assistir uma aula hoje, você vai fazer exercício. Se você quiser passar a semana inteira fazendo exercício, passou depois partir para a próxima aula, tudo bem. Eu quero que você entenda, eu quero que você aprenda. Tá? E esse é o método. Beleza? Então tá aí a diferença dessas duas coisas. Agora eu vou responder do ponto de vista, né, vamos dizer, mais humano, né? A experiência do que é você estudar desenho. Você aprender a desenhar é uma coisa que ela diz muito respeito a você se conhecer, compreender processos, a você assimilar a construção de algumas coisas. Ele envolve muito o lado de você ser capaz de estruturar uma ideia e você planejar aquela ideia a fim de chegar num determinado resultado. Então, sempre que você quer desenhar, eu quero desenhar um mamute, por exemplo. Então você primeiro tem que saber como é um mamute. Então você vai ter que fazer uma pequena pesquisa de referência para você saber capturar alguns pequenos detalhes disso. Depois que você vai fazer? Você vai tentar, a partir do conceito de formas, proporções, tudo, usar algum material em alguma superfície e você vai tentar construir aquilo. E se você já sabe um pouquinho de desenho, você sabe que você não vai começar desenhando pelo contorno. Você vai fazer formas geométricas, estrutura, tal, etc. E você já começa a mapear na sua cabeça como é a estrutura desse mamute. Então você vê a imagem do que aquilo que você quer, você desconstrói ela na sua cabeça e você reconstrói aqui e depois você dá o acabamento usando também o lado técnico. Vocês perceberam quantas dimensões do nosso subconsciente a gente ativou para fazer um desenho de um mamute? A gente fez um planejamento, a gente fez uma pesquisa de referências, a gente observou, a gente analisou, a gente desconstruiu, a gente voltou a construir, a gente aplicou o lado técnico e também deu aquela limpada, aquela caprichada. Então veja quantas coisas você adota nisso. Você ter essa visão de tempo, quanto tempo você leva para chegar num resultado, tal, etc. Então tudo isso ele te educa a perceber como que as coisas funcionam, como que um determinado resultado ele é alcançado, né? Que as coisas para acontecer levam um tempo, levam um processo e quando você tem um lápis na mão você manipula isso. Então ele estimula todas as percepções além da sua criatividade. Quando uma criança começa a desenhar, né, ela faz o desenho do jeito dela, ela se sente dona daquilo que ela fez. E se sente dona daquilo que ela fez porque ela passou por todo esse processo de conceber uma ideia e representá-la numa superfície. E muito disso de você conceber uma ideia, um processo, você mapear tudo isso, tem a ver com a maneira como você interpreta a realidade que está ao seu redor. Tá? E aí você esbarra no lado criativo, no lado de você ter sua própria percepção de mundo. E é uma coisa muito importante nos dias de hoje, você conseguir se tocar das coisas. Né? As pessoas falarem que você tem um mínimo de capacidade de interpretação. Tem jovens, adolescentes, semi-adultos que não têm capacidade de interpretação. Isso é muito perigoso. Não conseguir interpretar um texto, não conseguir interpretar uma mensagem, uma piada que era para ser irônica. Né? Isso é muito preocupante. Isso tudo tem a ver com a sua capacidade de assimilar certas coisas. Se você não é apenas uma massa de carbono, eu acho que você pode fazer um uso muito melhor do seu cérebro do que usá-lo para coisas básicas, né? Comer, sobreviver, dormir, reprodução, né? Essas coisas bestiais assim, né? Animais, né? Eu acho que a gente consegue fazer umas coisas um pouco mais interessantes, né? Eu não quero acreditar que você é só uma massa de carbono descerebrada. Torço para que não. Então, muito disso, tá? Do desenho, por ele envolver tantas dessas esferas, né? Dessas dimensões
da nossa cabeça, da nossa forma de ver o mundo, né? Nos educa a ter mais paciência, a ter mais calma, compreender processos, assimilar formas, coisas, observar e principalmente a você se conhecer, tá? Você se conhecer, entender como é o seu processo, o seu método, se você é mais caprichoso, se você é mais agitado, se você é uma pessoa mais extrovertida, introvertida, como é o seu jeito de expressar, de representar uma certa forma. É uma coisa muito importante, sim, tá? Ainda mais nos dias de hoje, em que nós temos a comunicação visual através de imagens muito utilizada. Estudar desenho é um constante processo de amadurecimento, de você compreender sobre você mesmo e sobre o mundo ao seu redor, tanto no aspecto social quanto no aspecto físico. Como é a perspectiva? Eu acabei de soltar modo de perspectiva no curso. Quem estiver fazendo aula vai perceber isso. Você tem muita coisa que, sabe, para você parecia trivial, mas quando você para entender por que você enxerga as coisas em profundidade, sua cabeça explode. E você sempre observou isso na sua vida toda, né? Quando eu pergunto o que é cor, o pessoal acha que cor é tinta. Não, cor não é tinta. Cor é um comprimento de onda perceptível, né? Então, essas coisas começam a fazer você entender, né? Por que o céu é azul, por exemplo? Por que você enxerga o céu azul? Você sabe? Tem um motivo para isso. E quando você é curioso, quando você passa a entender certas coisas, tudo isso faz sentido, né? E é bom porque você não vira mais um imbecil aqui no planeta Terra, né? Ou aqui no nosso país, principalmente. Né? E eu acho que pessoas que desenvolvem melhor o cérebro são pessoas mais interessantes de conversar, né? Então eu digo para você que estudar desenho é uma coisa que te gera muita curiosidade, gera muita vontade de saber, né? E sentir-se dono daquilo que você faz é um ato de liberdade, momentâneo, mas é um ato de liberdade. E a única coisa que nos liberta é o conhecimento. Por isso que estudar desenho é uma coisa tão incrível, maravilhosa e que a gente se apaixona com tanta facilidade. Beleza? Muito bem, então é isso. Se você gostou deste vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, seus favoritos, compartilhe isso. Se você inscreve no vídeo, você pode ver outro vídeo que tá zero curtido. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.